Homem idoso ajuda uma mulher velha moradora de rua, e a leva para casa, mas o que aconteceu fez ele chorar. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Carlos Augusto era um homem viúvo que morava sozinho há muitos anos. Ele tinha 65 anos, e foi casado por 30 anos com sua amada esposa, Janaína, que infelizmente havia falecido há uns 10 anos. Carlos Augusto e Janaína se conheceram ainda pequenos, quando estudavam. Desde então, eles nunca mais ficaram distantes um do outro. Eles começaram a namorar ainda na adolescência. Assim que fizeram 20 anos, os dois não resistiram e se casaram. Com o tempo, Carlos Augusto e Janaína tiveram 5 lindos filhos. A vida do casal era perfeita, eles não discutiam e resolviam qualquer problema que surgisse na base da conversa. Tanto Janaína como Carlos Augusto trabalhavam, pois eles gostavam de se ajudar sempre que fosse preciso. Além disso, cada um ter o seu próprio dinheiro era fundamental. O casal sempre ensinou aos seus filhos o valor do dinheiro e das responsabilidades da vida. O tempo ia passando e seus filhos foram crescendo, terminando os estudos e se casando. Desse modo, eles iam saindo de casa para terem suas próprias vidas e famílias. Com o tempo, 2 fatalidades aconteceram na vida do casal. 2 de seus filhos, voltando de uma viagem, sofreram um terrível acidente de carro e infelizmente não resistiram. Isso foi uma tragédia terrível para toda a família. Janaína não conseguia acreditar que 2 de seus filhos haviam partido antes dela. Carlos Augusto custou acreditar neste fato terrível, mas ele teve de ser forte por sua esposa e sempre ficou ao lado dela. Janaína demorou alguns anos para se recuperar deste grande problema que a vida lhe deu, mas mesmo assim ela se tornou uma mulher um pouco séria e calada para a vida. Carlos Augusto notava isso nela, mas compreendia e não lhe julgava, ele apenas ficava ao seu lado. O casal estava envelhecendo juntos, e seus outros 3 filhos mal entravam em contato com eles. Devido a isso, Janaína ficava muito triste e desiludida com a vida. É assim, com o passar dos anos, uma doença se instalou em seu corpo. Os exames médicos mostraram que o problema de saúde havia se espalhado em grande velocidade no corpo de Janaína. Carlos Augusto era pura preocupação com ela. Mesmo assim, com este problema, nenhum de seus filhos apareceram, apenas ligavam ou mandavam dinheiro. Porém, o que Carlos Augusto queria era a presença deles ali, mas isso não aconteceu, pois disseram que tinham muito trabalho e que a mãe deles deveria estar bem logo logo. Carlos Augusto não conseguia acreditar nisso, e ele ficou extremamente chateado com tudo isso. 6 meses se passaram e Janaína não resistiu e se foi. Seus 3 filhos compareceram ao velório, mas seu pai não conseguia olhar para os 3. Carlos Augusto estava desapontado e muito triste ao mesmo tempo. Seus filhos se arrependeram terrivelmente de tudo aquilo que aconteceu, mas já era tarde demais para arrependimentos. Os anos se passaram, Carlos Augusto não havia se trancado para a vida, mas tinha se tornado um homem mais sério. Ele estava com 65 anos agora e vivia sozinho. Devido ao passar dos anos, ele deu o perdão aos seus filhos por não se fazerem presentes nos últimos momentos de Janaína. A casa de Carlos Augusto mantinha toda a memória viva de Janaína. Ele era um senhor bem agradável e de fácil convivência, pois ele queria manter vivo em si o modo de ser dele que cativava sua esposa. Carlos Augusto gostava de ajudar a tudo e a todos, fosse animais de rua, idosos, crianças, pessoas hospitalizadas, ele era engajado em fazer o bem a todos. Porém, por ser tão bondoso, ele era avisado por algumas pessoas de índole ruim, que tramaram algo contra Carlos Augusto. Carlos Augusto sempre fazia ações sociais em uma pracinha, e lá havia uma moradora de rua que não participava dos eventos. Carlos Augusto notava isso, e sempre ia levar comida e roupas para ela. Por mais que ela vivesse nas ruas, havia algo diferente naquela mulher, além de ela ser bem fechada com tudo e todos, pois ela não pedia ajuda de ninguém. As pessoas ficavam curiosas para saber o motivo daquela mulher ser daquele jeito, ela apenas tinha apreço pelos animais da pracinha. Tudo que se sabia dela é que seu nome era Fabiana.
Fabiana havia chegado àquela praça há uns 2 anos e recebia ajuda das pessoas, mas ela não conseguia ser tão gentil com ninguém, e tampouco confiar nas pessoas. Fabiana passava um ar de pessoa muito arrogante, mesmo para a posição social em que ela infelizmente se encontrava naquele momento. Mesmo assim, algumas pessoas não julgavam ela e a ajudavam, e uma destas pessoas era Carlos Augusto, que mesmo ela não lhe dando a mínima atenção, ele ajudava sempre. Certa vez, Carlos Augusto estava passando pela praça, era domingo, fim de tarde, estava quase anoitecendo. Carlos Augusto teve uma sensação estranha de como se ele estivesse sendo seguido. Ele pensou que era apenas coisa de sua cabeça, e decidiu seguir seu trajeto para casa. Foi quando 2 homens o abordaram. Eles sabiam que Carlos Augusto estava com dinheiro, e queriam tudo e seus pertences. Porém, o velho homem não queria entregar nada, pois aquele dinheiro era para ajudar pessoas carentes e necessitadas. Então os vândalos foram para cima de Carlos Augusto para tomar tudo à força e o empurraram no chão. Neste momento, uma pessoa usando um capuz preto apareceu e atacou os homens, batendo forte neles. Carlos Augusto viu aquilo e achou algo incrível que estava acontecendo, pois uma pessoa sozinha conseguiu render 2 homens grandes e fortes, além de desarmar eles. Ele ficou mais surpreso ao ver que a pessoa lutava algum estilo de arte marcial, pois esta pessoa de capuz sabia como se defender. Logo após render os 2 homens, a pessoa baixou o capuz e era Fabiana. Pessoas ouviram os gritos de medo dos homens e chamaram a polícia. Algumas pessoas foram ajudar e ficaram surpresas com o que Fabiana sabia fazer. Carlos Augusto tentou se levantar para agradecer, mas não conseguiu, pois quando os 2 homens jogaram ele no chão, ele bateu com a cabeça e estava machucado. Fabiana viu aquilo e tentou ajudar ele, mas Carlos Augusto perdeu a consciência e desmaiou. Uma das senhoras que morava ali perto chamou uma ambulância, e as pessoas chamavam Fabiana de herói, pois ela fez um ato que poucos teriam coragem de fazer. Assim que a ambulância chegou, os médicos pegaram Carlos Augusto e perguntaram se alguém estava com ele para acompanhá-lo. Fabiana se dispôs a fazer isso, pois ela estava muito constrangida sendo louvada pelas pessoas. Em seguida a polícia chegou e levou os 2 homens presos. A caminho do hospital, Carlos Augusto acordou e viu que Fabiana estava indo com ele, mas ele desmaiou novamente. No hospital, Fabiana entrou e ficou na sala de espera aguardando alguma resposta de como estava Carlos Augusto, até que por fim o médico saiu e pediu para que ela entrasse para ver ele. O médico disse que ele precisaria de cuidados e não poderia se esforçar por algum tempo, talvez uns 3 meses devido ao machucado na cabeça. Fabiana não gostou desta ideia, mas iria ajudar Carlos Augusto até que ele contratasse alguém para esta finalidade. Após um dia, ele teve alta do hospital. Fabiana estava lá para ajudar ele, mas ela não entrou nenhuma vez para falar com ele no quarto do hospital. O Sr. Augusto saiu muito feliz e abraçou Fabiana pelo seu ato heróico, mas ela não retribuiu o abraço e apenas disse de forma bem fria e seca que o ajudaria por alguns dias, e isso seria o tempo suficiente para que ele contratasse alguém para cuidar dele e ela poderia ir embora. Então eles foram para a casa de Carlos, e ela estava bem desarrumada, pois ele iria começar uma faxina antes de todo aquele acontecimento, mas agora ele não podia nem se abaixar para calçar os sapatos. Carlos pediu para que Fabiana entrasse e disse para ela se sentir em casa. Ele disse que tinha vários quartos na casa que ela poderia escolher um para ficar e dormir sem problema algum. Carlos Augusto agradeceu mais uma vez a Fabiana pelo que ela fez, e perguntou como ela sabia lutar tão bem assim, pois ela parecia uma professora de artes marciais ou algo do gênero. Fabiana sorriu pela primeira vez e disse que era melhor ele se deitar um pouco, para descansar e que ela iria organizar a casa. Então, ele adormeceu por horas e sonhou com sua falecida esposa Janaína, e em todos os momentos felizes que ele teve ao lado dela. Em seu sonho os 2 eram jovens e felizes, mas em determinado momento, uma tempestade começou em seu sonho, e quando ele olhou para Janaína ela já estava bem velhinha igual a ele, e eles se abraçaram, porém Janaína disse que era hora deles seguir em frente. O Sr. Carlos acordou chorando e Fabiana veio ver o que tinha acontecido, mas quando Carlos a viu, ele se surpreendeu, pois Fabiana estava banhada e perfumada.
Ela ficou sem graça e séria, além de pedir desculpas por ter tomado tal liberdade, mas ele disse que não tinha problema algum. Carlos notou que Fabiana estava usando um vestido de sua falecida esposa, e como este vestido havia ficado bem naquela mulher. Fabiana pediu desculpas por ter pegado aquele vestido, e perguntou se poderia usar. Carlos disse que não tinha problema. Fabiana ajudou ele a ir para a mesa de jantar, pois ele não queria comer na cama, já que sua esposa sempre brigava com ele quando ele fazia isso, pois ele sujava tudo. Durante o jantar, quando Carlos provou a comida que Fabiana fez, ele ficou impressionado, pois fazia anos que ele não comia algo tão saboroso. Ele perguntou onde ela aprendeu a fazer tantas coisas, já que a casa estava impecável, a comida era divina e ela lutava como uma mestra em artes marciais. Fabiana ficou quieta por um segundo e perguntou quando ele poderia contratar uma cuidadora para ele, pois ela sentia que poderia atrapalhar ali. Carlos então teve uma ideia e disse: "Por que você não trabalha para mim? Tenho uma boa aposentadoria, posso lhe pagar bem, notei que você também sabe cuidar de uma pessoa acamada, e isso seria juntar o útil ao agradável." Ele comentou isso, pois ele tinha coisas para fazer nas instituições em que ele era voluntário, e não poderia ir por alguns dias, assim ela ajudaria ele em casa e nestes serviços sociais em seu nome. Desse modo, Fabiana concordou e aceitou o acordo, mas só até ele se recuperar totalmente. Logo depois ela voltaria para as ruas. Durante semanas, Fabiana ajudou Carlos Augusto com tudo que podia, desde alimentação, cuidados pessoais e da casa, além de ajudar nas instituições em seu nome. Aos poucos eles começaram a conversar mais, ver filmes e assistir novelas na televisão. Os dias estavam divertidos e agradáveis, mesmo que Fabiana fosse uma mulher séria demais e de poucos amigos, Carlos sentia algo que lhe fascinava naquela velha mulher. Além disso, ele havia contado toda a sua história de vida para ela, e de todos os acontecimentos bons e ruins. Fabiana disse para que ele perdoasse seus filhos, pois eles não sabiam da gravidade da situação e que eles tinham suas vidas para cuidar. Eles podem ter errado, mas que já era passado. Carlos Augusto disse que já havia perdoado eles, e que a vida estava indo bem. Então Fabiana perguntou: "Pois por que eu não estou vendo eles aqui?" Carlos disse que telefonaria para eles pela manhã então. Assim, depois desta longa conversa, ele perguntou: "Quem é você, Fabiana? Não sei nada de você, eu já lhe contei toda a minha história, me conte a sua." Fabiana ficou calada por alguns segundos e começou a contar sua história para ele. Fabiana já havia sido casada com um homem bem-sucedido e teve 2 filhos com ele. Ela era amante das artes marciais desde criancinha. Fabiana treinou por toda a sua vida, por isso, mesmo com 60 anos, ela ainda lutava muito bem. Além disso, ela já havia sido professora de artes marciais também. Ela ensinou seu marido e a seus filhos como lutar e os tornou lutadores profissionais. Eles tinham uma vida feliz. Mas isso tudo tinha sido há 15 anos, antes do acidente de carro que levou a vida de sua família. Fabiana estava no volante, e ela e seu marido tiveram uma pequena discussão. Seus filhos eram adolescentes ainda, ambos com 18 e 19 anos, e estavam no carro com ela. Devido a uma distração, um grave acidente com um caminhão só deixou ela de sobrevivente. Ela nunca conseguiu se perdoar por isso, pois ela perdeu seus bens mais preciosos por uma distração tola. Por muito tempo Fabiana ficou em um estado que nem seus amigos a reconheciam. Ela fechou sua academia de artes marciais, trancou sua casa que fica em outro estado, e saiu andando pelo mundo com o pouco dinheiro que tinha. Por anos ela ficou levando esta vida, até que começou a ser confundida com uma moradora de rua, e ela decidiu ser uma, mesmo tendo casa e dinheiro para isso. Devido a isso ela não pedia nada a ninguém, mas ela havia perdido seus cartões, acesso às suas contas bancárias e nunca mais voltou à sua cidade. Ela estava se castigando devido ao que aconteceu, pois mesmo isso tendo acontecido há 15 anos, ela não conseguia se perdoar. Então ela parou naquela pracinha há alguns poucos anos e ficou por ali mesmo, pois achava um lugar tranquilo e ninguém nunca ia saber quem era ela. Até que aquele dia do incidente com Carlos Augusto aconteceu,
e ela viu aquilo como uma nova chance de tentar se redimir pelo que aconteceu no passado. Por isso ela bateu na tecla que Carlos Augusto e seus filhos deveriam se falar e estarem de bem, pois estão todos vivos e saudáveis, e eles têm a chance de recomeçar, mas na mente dela, ela não tem e não merece tal chance. Fabiana se levantou do sofá triste e ia caminhando para o seu quarto, então Carlos a puxou pela mão e a abraçou. Então ele disse que seguiria o conselho dela, mas apenas se ela seguisse o dele de tentar seguir em frente. Porém, ele propôs mais e disse: que tal se nós dois seguirmos em frente juntos? Fabiana riu pela primeira vez em anos, e deu boa noite a Carlos Augusto e foi dormir. No dia seguinte, quando Fabiana acordou para fazer o café da manhã, assim que saiu de seu quarto, ela viu inúmeras rosas espalhadas pela casa, e um perfume maravilhoso. Ela olhou aquilo e se perguntou o que aquele velho maluco estaria aprontando. Quando chegou na cozinha, o Sr. Carlos estava de terno e um lindo café da manhã estava posto à mesa. Carlos olhou para ela e apertou o controle remoto que estava em suas mãos, e uma música romântica começou a tocar. Fabiana caiu na gargalhada e Carlos disse: ao menos eu consigo fazer você sorrir. E pediu permissão para uma dança com ela. Fabiana sorrindo aceitou. Fazia anos que ela não dançava. Por um segundo ela sentiu seu falecido marido dançando com ela, e isso foi o suficiente para ela se emocionar e chorar. Os dias passaram, e os dois começaram a viver como um casal. Carlos ajudou Fabiana a recuperar suas contas bancárias e alugar a casa dela que estava fechada por anos, após uma boa reforma, claro. As pessoas não conseguiam reconhecer mais ela como aquela mulher que vivia nas ruas, pois ela passava um ar de muito respeito e simpatia. Fabiana voltou a treinar artes marciais mesmo com sua idade avançada, até porque ela já havia sido uma mestra, e não demorou muito para ela entrar em forma novamente. Com o tempo ela começou a ensinar crianças carentes e jovens o seu estilo de luta, e toda a filosofia de sua arte marcial. Carlos Augusto se impressionava com a capacidade daquela velha mulher, que estava escondida dentro de uma moradora de rua. Carlos Augusto e seus filhos começaram a se falar com mais frequência e fortaleceram a amizade de pai e filhos. O casal vivia muito bem juntos, e um dia Fabiana perguntou por que ele não tinha coragem de pedir ela em casamento. Ele foi pego de surpresa com a atitude dela, mesmo assim ela não esperou que ele tivesse a coragem. Então ela mesma tirou uma caixinha com 2 alianças e perguntou se ele não queria ser o marido dela. Carlos Augusto aceitou no mesmo momento. Seus filhos ficaram felizes pelo que iria acontecer, uma festa de casamento para seu pai. Após o casamento, eles não quiseram uma lua de mel, pois queriam continuar seus projetos sociais, e ajudar mais pessoas a terem um propósito de vida. Porém, a vida é uma caixinha cheia de surpresas, pois 2 anos depois, após seu casamento, o casal andava pelas ruas e ouviram um som abafado vindo de algum lugar. Eles seguiram o som, até que souberam que era o choro de um bebê abandonado. Fabiana ficou calma e pegou o bebezinho nos braços. Seu marido começou a chorar pela maldade que fizeram com aquela criaturinha abandonando ele ali. Era um menino. O casal tentou achar os pais, foram à delegacia, mas ninguém apareceu. Uma assistente social propôs ao casal de adotar o bebezinho, mesmo sendo idosos, eles aceitaram o desafio. E este fato completou a felicidade de ambos, pois eles foram felizes juntos por muito tempo e a vida lhe deu um filho para que pudessem educar da melhor forma possível. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir,